você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Maria Mulambo, a Estrada. A linhagem de Mulambo é uma linhagem muito bonita, sob os comandos de Maria Padilha. Elas, Mulambo, geralmente têm assim caminhos interessantes para trazer uma resposta. A história que eu venho contar para vocês é de uma moça, morava em uma família muito grande, assim, em uma casa humilde. E naquela época, tudo era muito difícil para quem não nascia em berço de ouro. Aquela família tinha só filhas meninas e todas foram encaminhadas para casar. Geralmente, naquela época, se casavam muito novas. Eram feitos bailes, jantares, né? Aí eles levavam lá para que fosse selecionada a filha. E essa moça sempre foi ficando. Ela não conseguia logo, assim, ser escolhida. As outras filhas se casaram, levavam ela para visitar suas casas. E visitavam a casa dos pais. E numa certa feita dessa, o que aconteceu? Ela foi acusada de ter dormido com o cunhado. E não foi só uma vez, porque uma certa irmã tinha muita inveja dela, porque ela era uma moça bonita. A diferença é que talvez tinha um pouco mais de idade, que naquela época ter 18 anos já era velho. E o pai, vendo aquela situação e o escândalo, à medida que tomou uma grande proporção, e para negócio naquela época não podia ter nada ali, né, prejudicaria, ele a expulsou de casa. Mandou que arrumasse as coisas dela e que ele levaria ela embora. Como tudo era muito distante naquela época e os campos eram enormes assim, ele a colocou na carroça, ela chorando, pedindo muito para ficar, que não acontecesse aquilo, que o que seria dela. E ele falou que não importava, que ele ajudaria, pelo menos levando ela até a beira da fazenda, onde tinha a estrada comprida. E ele ainda disse, por uma reza, de que quando ela visse a estrada e que ela visse o quão comprida ela era, que ela então desse cada passo pensando nas coisas que ela fez. E sem fim, para que ela pensasse o tempo todo como uma condenação de culpa. Ele não disse, olha, a estrada segue para frente, a estrada dá para você chegar em outros lugares. Não. Ele condenou ela a pensar no que ela fez. Com frio, chuva, ele a abandonou lá, virou as suas costas e foi embora. Nem poderia, digamos, por um momento de arrependimento, lhe deixar com um pouco de dinheiro, porque eles não tinham muito, quase nada. E realmente, essa época era tudo muito difícil. E ela pôs-se a caminhar, sozinha, chorava muito. E ali foi andando até que procurasse um abrigo, ou se encostasse em um lugar, ou conseguisse pelo menos algo para comer. E ela caminhou muito tempo. Então hoje parava aqui, amanhã se encostava lá, mas sempre continuou caminhando. E durante essa caminhada, ela só pensava no que o pai disse, de quanto ela deveria entender cada passo que desse
a culpa que carregava. Assim, ela tinha que também escapar dos perigos, né? Da rua, de animais. Imagine vocês naquela escuridão, porque naquela época não tinha poste, e ela foi. E de tanto chorar, a senhora veio ao seu encontro, perguntando para ela o que ela fazia sozinha, tão tarde, tão nova, moça ali. E ela contou tudo para aquela senhora, do quanto ela sofria e de o quanto a estrada era uma condenação para ela. E aquela senhora lhe mostrou todas as coisas boas da vida, mostrou para ela que tinha possibilidades de que ela mudasse completamente de vida, se ela aceitasse um acordo de servi-la para toda a eternidade. Aquela moça achou aquilo o máximo. E a senhora disse para ela: terás um acordo desde que entenda qual é o propósito da estrada, de que existe sempre uma porta e um caminho para se chegar e se sair de qualquer lugar. Ou seja, que aquela moça conseguisse ver todas as oportunidades que ela tinha, trazendo pessoas ao encontro das outras, abrindo caminhos para as situações acontecerem, se escapulindo de outras. Então aquela senhora mostrou para ela que havia vantagens naquele caminho que ela estava. E ela, aceitando o acordo, começou a se ver saltitando naquela situação. E de repente aquela senhora desapareceu. E ela continuou caminhando, mas já pensando em outras possibilidades da vida, milhões de possibilidades. E quando a distante assim, ela viu um clarão aonde ela nunca havia percebido que existia. E como que estava lá o tempo todo? Quase um milagre. E era um cabaré. E ela foi acolhida nesse cabaré, aonde elas cuidaram dela, aonde lhe deram comida, lhe deram banho e um pouso de descanso. E em troca, ela ofereceu que seria como uma guardiã da porta. Então, ela sempre avisaria quando as coisas iriam acontecer. Então, ao mesmo tempo, levaria da estrada o movimento antes dele acontecer. Olha que interessante. Então, ela avistava as pessoas logicamente e já vinha avisar ali no cabaré o que estava acontecendo. Porque há uma história de que as pessoas, esse cabaré em específico, as pessoas não conseguem enxergar. Ele precisa que você seja convidado para entrar e achá-lo no caso. E ela também, no cabaré, ajudava nas questões de amor, nas questões com os homens, porque ela vinha daquela família que eu contei para você de várias irmãs, onde todas se casaram justamente por ajuda de cantos. As mulambos trazem uma mão de feitiçaria assim muito grande, geralmente são grandes feiticeiras. Mulambos gostam muito de bolsa. As mulambos também geralmente trabalham com o preto e com o roxo. A minha usa chapéu, tem algumas que não usam, mas a maioria sim. Mas ela sabe que hierarquicamente ela não poria o vermelho. Hierarquicamente, para você ver uma mulambo com um detalhe que fosse pequeno vermelho, ela teria que subir muito. Ela jamais passaria acima da Maria Padilha. Mulambos gostam de anéis, de pulseira, de pedrinhas, de bastante coisas assim, que são elementos para que elas possam trabalhar. Especificamente, as mulambos de estrada são as que trazem esse caminho aonde se percorre para chegar em algum lugar e que, como ela mesma diz, tem sempre que ter alguém que abra a porta. Viveu ali muito tempo em acordos com aquele cabaré, fazendo mais acordos lá fora e entendeu as possibilidades e teve uma nova visão de um caminho. E é isso que Mulambo traz para nós. Tudo é a forma que se vê dentro do caminho que se está. Mulambos ajudam muito as pessoas. Existe uma frase que diz assim: você é muito ajudada por Mulambo. E elas são auxiliadoras mesmo, maravilhosas na vida da gente. Essa história de Maria Mulambo da Porta da Estrada. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora, de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso.
fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.